Waycast, podcast New Way. No episódio do New Waycast de hoje, a gente vai falar sobre crise financeira. Eu sou a Érica do Douglas. Eu sou o Douglas da Érica. Amor versus dinheiro. Amor versus dinheiro. E todo sábado, às 18 horas, pela Atitude TV, a gente tem um encontro. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a nossa igreja tem para você. É isso aí, que o nosso papel é te conectar com o mundo, com o próximo, porque amar ao próximo, ter empatia e ser acolhido nos ajuda a transformar o mundo. Já conhece o nosso Instagram? @soulnewway. E a TV da família? A Bem Mais TV, se você não está assistindo, está em pecado. Eu sinto lhe informar, tá? É uma TV que vai abençoar a sua vida, da sua família e de todo o nosso povo. A gente também tá lá. Hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, dinheiro. E aí, acabou o dinheiro, acabou o amor? Ganhou dinheiro, ganha novo amor? Como é que é isso aí? Eu quero entender. Vamos lá, vamos apresentar o nosso casal convidado? Ele é pastor, ela é empresária, eles estão 38 anos de namoro. 38 anos de namoro, é isso mesmo, e 5 anos de casados. Misericórdia, são 33 anos de enrolação, é isso? Sei, não, né? querido. Vamos saber, você vai saber se ele ficou enrolando ela 33 São anos. pais da Beatriz, de 27 anos, que inclusive está no curso A Caminho do Sim. É verdade. Está se preparando para casar, e do Bernardo, de 18 anos. Sejam bem-vindos, pastor Anderson e Laura. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, eu tenho certeza que esse episódio vai edificar muitas vidas. Amém. Vamos lá, a gente quer saber 38 anos de namoro. Sim, 38 Por anos. que, Laura? Desde os 14 anos que nós começamos o nosso relacionamento, mas nós nunca tínhamos oficializado esse relacionamento. E em 2019 é que nós casamos no civil. Por isso tem 5 anos só de casado. Essa decisão foi tomada aqui na nossa igreja, depois de um aconselhamento com um pastor nosso. Ah, Amém. sim. E aí, para quem tá ouvindo, né, 14 anos é uma idade legal para começar a A namorar? namorar? Não, né? Nem um pouco, né? Não era uma idade... Não é aconselhável começar a namorar tão cedo, mas nós começamos um relacionamento, éramos 2 adolescentes apaixonados, eu com aquele sonho de toda menina, né, adolescente, de me casar, de ter filhos, de ter uma família. E eu era muito amiga do Anderson na época, estudamos sempre juntos, então começamos a namorar com 14 anos. Não eram crentes, não vieram de família crente. Eu vim de família crente. Nesse período que não tem nada a ver com o início do namoro, eu acabei me afastando de Jesus. O meu pai e minha mãe, eles fundaram a Igreja Batista lá no Catiri. Só que com 14 anos, os meus amigos não frequentavam a igreja e ficavam o dia todo jogando futebol. E eu perguntei, vocês vão para alguma igreja? E eles falaram que ia para uma igreja. Aí eu falei, então deixa eu para a igreja deles, pai. E aí? Eles eram de uma religião romana, mas eles, infelizmente, não frequentavam. Eu acabei me afastando e, nesse período, eu comecei a beber e depois eu conheci a cocaína. Com quantos anos isso? Com 15 anos. Olha a importância de você ter dentro da igreja uma estrutura para crianças, porque elas crescem juntos, né? A gente acabou... No final de semana eu estava conversando com a minha sogra e ela falou de uma igreja onde a última adolescente da igreja saiu, porque a igreja não tem adolescente. Então ela fez 15 anos e saiu da igreja porque não tem mais ninguém para se relacionar. Então é importante construir uma base dentro da igreja, né? Principalmente evangelizando as crianças. E aí, como é que foi para você, Laura? Você já estava com ele, né? A minha família não era uma família que se dizia católica, né? Mas a minha mãe frequentava um centro espírita. E nós não tínhamos assim costume, né, de frequentar uma religião, né, certa. E nessa época que nós começamos a namorar, eu coincidentemente também comecei a frequentar o centro espírita que a minha mãe ia e passei ali grande parte da minha vida no centro espírita.
E como é que foi esse namoro? Já foi conturbado desde a fase do namoro? Não, no início, aquele namoro de adolescente, tudo dava certo, era lindo, era perfeito. 5 anos depois de relacionamento, eu descobri a primeira traição. E aquilo para mim foi uma decepção muito grande, porque eu sempre fui apaixonada por ele e eu não imaginava que aquilo pudesse acontecer. Então ali foi a minha primeira decepção. Vocês estavam casados? Não, só namorando só ainda. namorávamos, Tá. nós tínhamos 21 anos. Uhum. E depois de um tempo de separados, né, eu não quis continuar o namoro. Ele fez de tudo para a gente continuar, mas eu não quis. Mais ou menos 1 ano depois, eu estava na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Era a escola do samba. Então, a quadra estava lotada. Quem eu encontro no meio daquela multidão toda? Meu Deus. O Anderson. O Anderson. E aí ele veio conversar, falou que ali estava muito barulho, que não dava para entender direito o que eu estava falando. Me chamou para ir lá para fora. Na verdade, eu fui, passamos a noite juntos. E naquela noite que nós ficamos juntos, acabamos indo para um motel, dormimos no motel. De manhã, ele foi para a casa dele, eu fui para a minha. E 1 mês depois, eu descobri que eu estava grávida. Da Beatriz. Da minha Da filha. doutora Beatriz. E eu tinha certeza que era dele, porque eu nunca tinha me relacionado com outro homem. E aí eu corri contar para ele, desesperada, porque meu pai era militar. Então, assim, a minha família era muito tradicional. Eu tinha certeza que meu pai ia me expulsar de casa. Uhum. E aí ele veio, conversou com meu pai, né? Falou que não, que meu pai podia ficar tranquilo, que ele ia assumir aquela reunião tradicional, todo mundo sentado na sala. E aí o meu pai, na tentativa, né, de cuidar do meu futuro financeiro, vira para ele e fala: não, ela não pode casar. Vocês vão morar juntos, eu tenho uma casa, vocês vão morar nessa casa, ela não pode casar porque eu sou militar e ela tem direito a uma pensão. E aquilo para mim foi terrível. Você queria casar com ele? Eu queria. É interessante que a palavra de Deus vai falar que as más companhias corrompem os bons costumes. E eu conhecia os bons costumes, mas eu comecei a me relacionar com pessoas que me levaram para a bebida, para a droga e para o engano. Porque a primeira traição foi esse encontro que ela teve com outra menina na casa da minha mãe, era fruto de influência dos meninos com quem eu andava. As pessoas que se relacionavam comigo diziam que se você estiver saindo com um monte de menina, você é o cara, você é o super-homem. E você começa a absorver esse tipo de coisa para você fazer parte daquele núcleo. E eu sempre fui um adolescente, depois um jovem, que estudei bastante, fiz alguns cursos no Senai, e eu trabalhava numa grande empresa do grupo da Vale do Rio Doce. Então, no lugar que eu morava, que era um bairro muito carente, eu me destacava, porque eu tinha um carro zero, eu andava bem arrumado. Então, um jovem com 21 anos, com um carro novo, andando num bairro de umas pessoas um pouco mais humildes, todo mundo queria estar próximo de mim. E aquilo, para mim, inchava o meu ego, né? Eu achava que eu era o cara. Infelizmente, por estar se relacionando com essas pessoas, acabei deixando os princípios que eu já tinha aprendido quando criança, de honrar as pessoas, né? Comecei a fazer essas coisas que estavam desagradando a Deus e as pessoas que me amavam, como a Laurinha. Já. Aí é a influência que a gente chama no curso para os noivos de padrões, os padrões profanos. Eles são transmitidos pelas gerações. Então, a sociedade trouxe esse padrão de que o cara legal é o cara que pegava todo mundo. E a menina que pegava todo mundo é a menina, né, a chamada, entre aspas, galinha. Exatamente. Então, assim, é num contexto da nossa época que hoje já não se aplica mais. Hoje, os jovens de hoje mudaram um pouco esses conceitos e, infelizmente, quando a gente não está dentro do projeto de Deus, a gente acaba sendo influenciado mesmo. Não oficializamos o relacionamento, mas ele me prometeu que ficaria comigo. E eu acreditei. E meu pai desocupou a casa que ele tinha, que estava alugada para a gente morar juntos, só que ele sumiu. O Anderson desapareceu.
Foi morar com você? Não Não, foi. sumiu. Nem chegou aí? Nem Virou chegou as aí. costas depois dessa reunião Ah, em família e sumiu. Os amigos falaram assim, cara, tu tá com 21 anos. Como que tu vai imagina. morar agora com a mulher? sim, né? Tá maluco? Tá maluco? O filho. Agora que tu vai curtir, tá aproveitando tudo, com carro zero, festa aí? todo dia. Você meteu o pé. Cara, acho que é esse negócio que é legal mesmo. Nem pensou no sogro que ia te correr atrás de tu, Não. não? E aí outra decepção, né? Porque agora eu estava grávida, sozinha. E eu entrei numa depressão, passei um período da minha gravidez bastante conturbada, mas graças a Deus meus pais me apoiaram muito, né? Meus irmãos, né? Eles falaram, o que você decidir, a gente vai te apoiar. E eu falei, não, eu vou continuar. Quero ter o bebê. E passaram-se os 9 meses, faltando uma semana para a Beatriz nascer, ele apareceu com a cara Os mais 9 meses lavada do sozinha, mundo. E ele curtindo a vida. Isso. E ele morava na mesma rua que eu, só que eu nunca encontrei com ele. Que bom, né? Graças a Deus. Melhor. E faltando uma semana, ele apareceu, disse que estava arrependido, que, na verdade, ele queria assumir a filha e não a mãe. Outra decepção. Enfim, ele realmente assumiu a Beatriz, ele sustentava a Beatriz, dava todo apoio, toda assistência, mas, na verdade, no fundo, o que eu queria era casar, não era, né? Queria ter ele como seu marido, não como o É. pai da sua filha somente, né? Na minha ignorância, eu sempre conversava com Deus. Eu falava, minha filha tem pai. E eu quero criar minha filha com ele. Eu não aceito isso, eu quero ficar com ele. E depois de 4 anos, ele me procurou novamente. Tivemos uma conversa, ele falou, estou arrependido de novo. Eu acreditei. Muito paciente. Eu tô aqui imaginando o que eu faria assim. Eu E falei, nesse período, a gente se encontrava todo final de semana. Porque Você ia eu ver lá. ver a Beatriz e ficava com elas. A gente saía pra jantar. Tinha como você não pensar nesse homem, não tinha como você deixar de gostar dele porque ele era muito Porque presente. assim, Jesus já tinha me falado que ela seria minha esposa. Ah, Lá no início, quando tu era começou crente, a namorar, né? quando eu era Mas crente. tu ficou tranquilão. Aí eu falei, ela vai ser a minha aí tu esposa. aprontou esse tempo todo, é Assim, isso. tá garantido. Gente. bem, aí passou 4 anos, a Beatriz já tinha 4 aninhos, ele veio, né, pediu para ir morar junto comigo. Eu sabia que a gente não podia casar. Ah. Eu aceitei, fomos morar juntos. Nessa época, ele foi aprovado para um concurso da Petrobras. Então, assim, em 3 anos, nós conquistamos tudo que uma família tradicional quer ter de financeiro. Nós tínhamos casa própria, casa de praia, carro zero, minha filha estudava no melhor colégio do bairro, tínhamos o melhor plano de saúde, Casa de festa. casa de festa, eu trabalhava com decoração de festa, então tínhamos buffet. Então, assim, na minha cabeça, a minha vida estava estabilizada, eu não tinha mais necessidade de nada, eu não precisava de mais nada, só que existia um vazio que ele achava que era preenchido com a cerveja. Então, ele bebia muito e todo final de semana a nossa casa vivia cheia, porque a nossa casa parecia um clube. Então, a nossa casa vivia cheia de pessoas que se diziam amigas, né? E todo final de semana, no domingo à noite, nós terminávamos o final de semana com briga. E era muita briga, porque eu não aceitava, porque ele bancava colegas, amigos, gastava muito dinheiro sem necessidade. E aquilo me incomodava. E a gente, depois disso, passamos a entrar num período do casamento muito difícil. E eu não entendia por quê. As contas que sempre foram pagas, sem dificuldade nenhuma, começaram a acumular. Conta de luz pagava uma, a outra já estava devendo. Mesmo tendo essa vida Mas- financeira boa. Sim. Você não sabia o motivo. Não, eu achava aquilo muito estranho, porque ele ganhava muito bem. E Ainda eu não tinha entendi. casa de festa. que ia Tínhamos acrescentar imóveis alugados. Imóveis alugados. Ah, Só que ela não entendia o que estava vida paralela que você acontecendo. tinha, era isso? Eu não sabia de nada. Então, eu achava na minha mente, eu comecei a pensar, ele está me traindo de novo, ele deve estar sustentando uma outra família e por isso o dinheiro não está dando. A ponto de atrasar a mensalidade da escola, coisa que nunca tinha acontecido.
E começou também a sumir umas coisas de dentro de casa. E eu achava estranho também aquilo, sabe? Assim, peças do carro sumiam, o estepe do carro sumia. Eu falava, como que sumiu? Roupas de marca sumiam, tênis novo que comprava de marca famosa, sumia, perdi. Perdeu como? Não tinha explicação. E fora a mudança na maneira como passou a me tratar. Passou a uma pessoa que era super romântica, super meiga, né, delicado, educado. Passou a me tratar muito mal, agressivo. Aquilo foi aumentando aos poucos, sabe? Aquele primeiro grito, né? Os palavrões, tinha uma lista de palavrões, assim, que alguns eu nem conhecia. E eu comecei a juntar as peças, eu comecei a ficar intrigada. Tem alguma coisa acontecendo, isso não é normal. Até que ele passou a não conseguir mais acordar para ir trabalhar. Chegava o dia dele embarcar e ele não ia. Ele arrumava uma desculpa, estava sempre passando mal, dormia, perdia a hora. Até que um dia na minha ignorância, o Senhor sempre respondendo as minhas orações, eu falava, Senhor, eu quero pegar eles no Fraga, porque eu já idealizei tudo o que estava acontecendo. Falei, eu quero descobrir, eu quero pegar no Fraga, que é para não ter mais desculpa e eu acabar com esse relacionamento. E um dia eu estava lavando a roupa, quando eu virei uma meia dele, que estava do avesso, caiu 2 pacotinhos de cocaína no chão. E ali foi que eu descobri que ele usava droga, porque até então eu não sabia. Nesse período na Petrobras, eu fazia de tudo para não embarcar. Então, era atestado em cima de atestados. E uma médica da Petrobras estava investigando porque eu estava com HIV positivo. E ela não sabia o que era. E aí me estava mandando fazer um monte de exame. Um dia ela me chamou no consultório e falei, doutora, o problema é que eu uso cocaína demais. Então, eu não tenho problema nenhum. Aí ela foi e guardou essa informação. Doutora Glaura, abençoada. A Laura ficou grávida do Bernardo. No dia do parto, ela ligou para a maternidade, se identificando como médica, pediu para falar com a médica, que estava fazendo um parto da Laurinha, do nascimento do Bernardo, e falou que ela não poderia amamentar porque eu era soropositivo. Só que eu não sabia disso. Eu passei a gravidez toda do Bernardo, né? Fiz vários exames e nunca foi falado nada de HIV. Então, eu também não sabia de nada disso. O Bernardo nasceu, né, no meio dessa conturbação toda, porque o meu relacionamento foi a zero. E aí acabou o encantamento, acabou a admiração, Confiança, né? a confiança, e aí acabou o desejo sexual. Mas eu era obrigada a ter ter relacionamento sexual com ele, porque se eu não tivesse, ele achava que eu estava traindo ele, aquilo era um motivo de briga, e meus filhos ficavam apavorados. Então, para poupar os meus filhos, eu me submeti várias vezes a isso, sem ter desejo, sem ter vontade. E depois disso, meu filho nasceu bem, graças a Deus. Eu peitei a médica, falei para ela, eu vou amamentar ele sim, não quero nem saber. Ela falou, você é uma irresponsável, você não sabe o que é uma criança com HIV, você vai passar para ele. Eu falei, eu não vou, eu vou amamentar. E aí eu amamentei ele, graças a Deus, não deu problema nenhum. Inclusive, depois, o Anderson fez vários exames de HIV. Hoje eu sou doador de sangue. Ué, foi curado, é isso? Deus curou tudo. Mas a gente, nesse período, eu deixei de embarcar. A Petrobras, ela ia na minha casa para ver o que estava acontecendo, né? Mandava psicólogo, mandava advogado. Eu nunca me encontrava em casa. E aí decidiram me demitir por abandono de emprego. E nesse período se agravou a crise financeira. Nós não tínhamos dinheiro para pagar as contas. Eu na dependência, a Laura com um bebê recém-nascido, com uma menina na escola, querendo comprar um pão, não tinha dinheiro para comprar um pão. Na época passava um rapaz vendendo um pão na rua, fazendo barulhinho, padeirinho de bairro.
E ela queria R$ 1 para Sabe o comprar que é pão. assim, você abria aquele fundo da gaveta, né, na esperança de ter uma moeda, alguma coisa? Não, nada, não tinha nada. Não tinha. E o que eu conseguia ganhar, né, fazendo decoração de festas, eu tinha que pedir para alguém guardar para mim, porque todo o dinheiro que ele tinha contato, acesso, era para usar com droga. E tudo da nossa casa nós perdemos. Quando as pessoas falam assim... Como assim, tudo? Tudo. Todos os eletrodomésticos ele vendia para poder usar droga, roupas, ele tinha... A Laura, depois que ela acabou tendo essa confirmação que ela encontrou a cocaína na meia, em seguida teve uma cobrança na nossa porta. O pessoal foi cobrar, eu não estava em casa, Jesus estava me guardando. E aí o pai dela falou para ela, militar, falou, ó, se você continuar em casa, eles vão vir aqui e vão matar todo mundo. E ela decidiu ir morar numa casa do pai dela. E eu fiquei morando sozinho. O que eu fiz? Eu vendi a casa, eu vendi tudo que tinha na casa. A gente tinha um salão de festa, uma casa de festa. Eu vendi tudo que tinha na casa de festa. A minha mãe não tinha como ficar com dependente químico, a minha esposa também não. Eu fui morar na rua. Fiquei morando na rua. E as pessoas... Olha o cenário, a gente estava falando justamente num outro determinado assunto sobre crise financeira. O que é crise financeira? Depende muito, né? Cada um tem o seu padrão. Aí a gente não vê nem que é crise financeira, é uma destruição financeira. Você tem um padrão de vida que você acha que não vai acabar, né? Talvez hoje estou trabalhando, não, estou bem de vida, estou ganhando um super salário, tenho estabilidade. Com uma casa de festa, com 2 casas alugadas, você não imagina em momento algum que você vai estar disputando comida na lixeira com a barata. Se a gente não for prudente, não cuidar daquilo que Deus nos dá, que é a mordomia, né? Administrar aquilo que Deus nos dá, a gente pode cair numa dessa, né? Pode cair numa dessa, com certeza. Mas quando Jesus não é o centro das coisas... Quando o relacionamento não tem a aliança com Cristo, você está vulnerável a esse tipo de situação. As pessoas podem imaginar que pela sua capacidade de fazer grandes negócios ou pela sua formação, que ela não precisa de Jesus na vida dela. É um engano. Ela pode ter tudo, mas se ela não tiver Jesus, ela não tem nada. Ela pode, num relacionamento que ele começar extraconjugal, perder tudo que ele tem. Ele pode ter um problema de dependência química com álcool, que muitas pessoas têm, e acham que álcool não é droga, e é uma droga, que é do famoso clube do uísque, e pode perder tudo. Então, assim, você pode estar achando que está surfando na crista da onda, e em algum momento você está quebrado financeiramente. Como é que foi? Quanto tempo você ficou na rua e... Eu fiquei aproximadamente 1 ano. E aí eu ficava dormindo nas praças. Quando eu conseguia algum recurso, eu me alimentava num restaurante popular. Você sabia, Laura? Sabia. Ele me pedia ajuda. Eu tentava ajudar ele da maneira que eu achava que era o certo. Eu procurava sempre uma casa de recuperação. Ele ia, só que ele não cumpria ali o tratamento. Ali, não né? dava continuidade. Porque ele dizia que tinha algo mais forte do que ele, que não deixava ele ficar naquele lugar. Até que começaram a dizer lá no bairro onde a gente morava que ele tinha sido assassinado, que ele estava morto. Falavam isso para você? E aí ele sumiu, ficou uns 20 dias mais ou menos sumido, e eu fiquei desesperada, porque eu ficava imaginando como que eu ia contar aquilo para os meus filhos, né? Esperando a notícia, né, chegar, até que um dia eu não tinha dinheiro para levar meus filhos para fazer lazer, então eu levei eles para uma Ela morava numa casa que era um depósito de material de construção do meu sogro. Não tinha luz elétrica. 6 da tarde, ela ia dormir com as crianças. Ela comprava um saquinho de gelo para conservar os alimentos. Comprava todo dia meio saco de gelo para guardar o Danone, a manteiga das crianças, o leite. Não tinha geladeira, não tinha luz. Imagina isso para as crianças, hein? Sim. O Bernardo tinha 2 aninhos. Tinha aproximadamente 2 anos. O dono da escola que a minha filha estudava foi muito importante nessa fase da nossa vida, porque eu falei para ele, Gonçalo, eu não tenho como pagar a mensalidade da minha filha, eu estou passando por isso e por isso, por isso. Aí ele falou, quanto você pode pagar? Eu falei, nada. Ele falou, então a sua filha vai estudar de graça.
e graças a Deus a minha filha continuou o estudo. Depois de um tempo, como eu estava falando, né, ele estava sumido. Um dia de manhã eu resolvi levar meus filhos numa pracinha para brincar, lá perto no bairro. E estava muito frio nesse dia, assim, aquele friozinho de outono. E as crianças, assim que chegaram na pracinha, foram correndo para um brinquedinho e tinha um banco de concreto e tinha uma criatura dormindo naquele banco com uma fogueira embaixo do banco. E eu ainda passei e pensei assim, vai morrer queimado, né? Daqui a pouco esse fogo sobe e vai queimar. E eu pensei, nunca venho numa pracinha, quando eu venho tem um mendigo perto do brinquedo. Passamos, fomos para o brinquedinho, minha filha daqui a pouco vira assim e olha para o banco onde estava a criatura dormindo e ela, de longe, reconheceu pelo pé, que estava descalço, que era o pé dele. Era o pai dela. Mas ele estava muito diferente, muito magro, muito sujo. Miserável, né? Não tem como. Na rua tanto tempo. E aí, nesse dia, Jesus me usou de uma tal maneira que nem eu sei. Hoje eu entendo, mas na época eu pedia muito para Jesus. Jesus, eu amo tanto o Anderson, tanto que eu quero te pedir que o Senhor coloque uma outra mulher na vida dele que seja capaz de ajudar ele, porque eu não tenho mais capacidade de ajudar, eu não sei mais como ajudar ele. E os meus filhos têm pai, então eu quero que os meus filhos tenham prazer e tenham a honra de apresentar o pai quando eles crescerem, né? E não terem vergonha do pai deles. E eu desenhei tudo para Jesus. Falei, eu quero aquelas mulheres que são tementes a ti, aquelas mulheres que usam uma roupa comprida, que tem um coque. Entregou logo para as irmãzinhas de oração, ela, né? Elas têm capacidade. As irmãs Elas têm capacidade de tirar ele dessa situação. E nesse dia, nessa praça, essa mulher estava lá. Uhum. E era eu mesma. O Senhor me usou e eu fui até ele, falei para ele que ele não tinha necessidade de ele estar passando por aquilo, ele estava passando por aquilo por uma decisão dele, que somente ele podia sair daquela situação, né? Se ele desse o primeiro passo, que Jesus ia, né, fortalecer ele na caminhada, mas ele precisava dar o primeiro passo, e eu já tinha pesquisado. Falou tudo isso para ele? Falei. Sem ser crente, sem ter Eu era espírita, kardecista. E eu já tinha pesquisado uma clínica involuntária em São Paulo, bem longe, porque eu pensava assim, não vai ter como ele voltar. Né? Então, era uma involuntária, o muro da clínica era mais de 6 metros, mais ou menos, né? Não tinha como ele sair de lá. E aí eu entrei em contato, ele aceitou ir para essa clínica, entrei em contato com meu irmão, graças a Deus, aceitou levar ele. Foi uma luta para conseguir chegar em São Paulo com ele. O diabo sabia que eu ia ter um encontro com Jesus lá. Ele fez de tudo para mim não chegar lá. Entendi. E ele conta que quando ele chegou nessa clínica foi diferente. Que Jesus já estava lá. Quando eu cheguei lá, eu senti algo... Você tinha passado por várias clínicas. Já tinha passado por várias clínicas. E quando eu cheguei nessa clínica, eu senti algo diferente. Meu coração, ele aqueceu. Quando eu coloquei os pés lá, eu lembro que perguntaram assim, você tem alguma coisa ainda de droga? Eu falei, não tenho nada. E naquele momento o Espírito Santo falou assim, aqui eu vou transformar a tua história. E com 2 meses eu já estava bem. E aí o dono da clínica viu que eu estava bem, e por eu ter uma formação técnica, né, eu também tenho curso técnico, né, ele me pediu para mim ser o responsável pela manutenção da clínica. Então, minha laboral era fazer manutenção na clínica. Então, eu consertava tudo na clínica, preparava os quartos. Fiquei trabalhando para ele, a gente não pagava mais nada, que essa clínica tinha um valor expressivo, a gente não pagava mais nada. Hoje ele é meu amigo, esse dono dessa clínica. Ele me botou para fazer curso sobre dependência química, que a proposta dele era eu ficar lá, depois, trabalhando com ele. Aham. Só que eu orava ao Senhor, eu falei, Jesus, eu quero restaurar a minha família, eu não pedia bens, não pedia recurso financeiro. Falei, eu quero voltar, eu quero restaurar a minha família. E aí, deu os 9 meses, eu falei, amigo, Jarbas, estou indo embora. Ele, por quê? Falei, eu vou para o Rio de Janeiro. Vou voltar para lá porque Deus vai me ajudar no projeto de restaurar minha família. E ressignificar a minha história, porque agora eu vou reconstruir em cima de Mateus no capítulo 7, sobre a rocha que é Jesus. E voltei. Minha mãe ela era da Assembleia de Deus, eu pedi a minha mãe para morar com ela, e ela permitiu, e eu fui para a Assembleia de Deus. E tendo uma formação que me
facilitou ser recolocado no mercado de trabalho, eu comecei a buscar emprego em empresas do ramo de petróleo e gás, que eu sempre trabalhei nesse ramo, e eu consegui, como um consultor, uma oportunidade de trabalho. E sempre tendo contato com a Laurinha. Ele veio dessa clínica convicto de que eu ia voltar para ele. E tu não queria? Agora que o homem já estava mudado? Agora que eu... Mas e os traumas? Mas e Não, os sim. traumas? Mas claro. os traumas? Mas e o medo? Financeiro, físico. E de voltar a ter uma recaída também. Eu imagino. Fora que todas as pessoas com quem eu me aconselhava, que não eram cristãs, falavam o quê? Você tá maluca de voltar para ele. Você quer passar de novo por tudo que você passou? Isso é uma irresponsabilidade, eu ouvia isso. Mas é bom a gente falar isso porque quando a gente está num meio evangélico, cristão, é lindo, né? É lindo. Mas aí você ressaltou bem, mas e os traumas? E a minha filha traumatizada, né? Falava, não, mãe, pelo amor de Deus, não volta não acredito que você vai voltar. E foi muito difícil, né, para mim tomar essa decisão. Mas Jesus já estava comigo. Já tinha sido ali o novo caminho, né? O New Age já tinha chegado na sua vida. Já tinha chegado na minha vida. Já tinha aceitado a Jesus, já tinha sido liberto. Já estava firme com Cristo. E eu olhava para ele, eu falava assim, gente, isso que é milagre que as pessoas falam. E ela ali totalmente descrente. Crente. Eu ia para o culto na quarta-feira, chamado Quarta da Vitória, e na quinta-feira ela falava assim, me leva para o centro. Eu falava, capeta, tu é realmente do inferno, cara. Eu levava ela para o centro, ficava do lado de fora, falava, isso aqui vai se tornar uma igreja, os irmãos aqui vão todos se converter. E ainda não se converteram todos não, e não virou uma igreja não, mas eu continuo acreditando pela fé. Sim. Bem, aí levou um tempo, mais ou menos 1 ano, mas ele teve muita sabedoria, muita calma, paciência, porque meu pai não suportava ele. Tive que me retratar com muita gente, primeiro com a minha mãe, depois com a Laura e com as crianças. E com meu sogro, porque eu havia discutido com meu sogro. E ele não queria que eu entrasse nessa casa, que era uma casa de material de construção, que ela estava morando. Eu ia lá pro portão, ficava conversando com a Laura, com as crianças, pedia pizza, a gente lanchava, ficava final de semana junto. Sentava na calçada. E ficava lanchando. Aí um dia o Espírito Santo falou assim, vai lá agora e pede perdão para ele. Eu falei, o quê? Seu Matias, militar, major do exército? Como assim? Ia te botar pra correr, não? Botar pra correr, né? Aí o Espírito Santo falou assim, é agora, fala com ele. Aí eu virei e falei, seu Matias, eu quero conversar com o senhor. Ele falou assim, vem aqui na minha casa. Eu falei, Deus está nesse negócio mesmo. Aí eu pedi perdão a ele, ele falou assim, eu tenho visto como você mudou. Você pode frequentar a casa que a Laura está morando com as crianças. E aí eu já estava trabalhando, já estava reconstruindo a minha vida financeira. A gente reformou a casa, né? Mudou toda aquela história de material de construção para uma casa habitável. Fomos morar juntos. E aí passamos Depois estavam separados há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Aí quando ele voltou transformado, e aí você aceitou ele de volta? Aceitei depois de 1 ano. Tá. E assim, porque eu tive que reconstruir tudo que tinha sido desmoronado. Sim. Até o desejo, a admiração, então levou um tempo. Ele precisava me mostrar, né, e me provar que realmente... 1 Coríntios, capítulo 13, o amor tudo suporta. Amém. E aí nós fomos morar juntos, e o tempo foi passando, e ele foi se readaptando, né, voltando ao convívio da sociedade, e aos pouquinhos o Senhor foi abrindo portas, e as pessoas viam a mudança e passaram a confiar. Nós temos um primo, que até hoje eu falo isso quando eu posso, do nada o meu primo virou para ele e falou assim, não, toma aqui a chave desse carro, fica com esse carro e você vai me pagar como você puder. Você tá doido? Você confia assim? Era o agir de Deus mesmo ali, né? As pessoas foram vendo, né? E ele sempre frequentando a igreja, ele foi obreiro da Assembleia, e eu continuava no Centro Espírita, levava meus filhos para o Centro Espírita, até que ele começou a querer, sempre falava de Deus para mim, de Jesus, inclusive ele começou a falar, olha, se você morrer hoje, você vai para o inferno. E eu falava, não vou nada. Falei, se tiver reencarnação, todo mundo vai reencarnar.
Agora, se isso for mentira, você tá lascado, tu vai pro inferno. E aos pouquinhos aquilo Logo começou pro a me... confronto. E aquilo começou a me irritar. Ele só falava de Jesus. Ele só falava de Jesus. E eu, meu Deus do céu, que homem chato, Senhor, meu Deus. Aí um dia eu fui num centro espírita e me consultei. Já levei também tudo esquematizado. Falei, ó, faz isso, isso e isso, porque ele só fala de Jesus, eu não aguento mais. E meu casamento vai acabar de novo, porque está impraticável. Aconteceu isso, isso e isso com ele, ele voltou curado, restaurado, só que ele só fala de Jesus. E a pessoa que estava me orientando virou para mim e falou, olha, se você está me falando que o Deus dele fez isso tudo na vida dele e que ele está realmente transformado, minha filha, você está esperando o quê para ir para a igreja dele? Nossa! Até a pessoa foi usada por... Foi. Gente, a Bíblia Eu fala que fiquei- até a mula, né? Até a mula. Você vê que quando você traz Jesus para a tua vida, você realmente tem um encontro com Jesus, ele se torna suficiente na tua vida, ele realmente vai na frente, pavimentando a estrada. As coisas começam a colaborar para o teu bem. E isso a gente começou a vivenciar na nossa vida, na nossa família, né? Essa irmã lá do centro espírita dá essa orientação para ela. Esperava qualquer uma outra resposta E aí? que fosse isso. Tu E se aí convenceu? Eu me convenci, mas voltei para casa toda sem graça e falei, vem cá, hoje tem culto na tua igreja? Eu tô querendo ir no culto. Sério, assim, do nada. Do nada. Aí falou assim, Voltamos, mas o fomos... detalhe, Ah, fala para aquelas irmãs não colocar a mão na minha cabeça, né? Eu vou na tua igreja, mas olha só, não avisa que se colocar a mão na minha cabeça eu não boto mais meu pé lá. E aí começamos a ir pro culto. E eu tentava afrontar o pessoal da igreja de todas as maneiras. Eu ia de bermudinha, eu ia de camisetinha. E eu Queria que era alguém- obreiro, porque assim, quando eu voltei, eu tava solteiro. Jesus Aí a amado. esposa do obreiro, que não era casada ainda, olha como ela é pra igreja. Afrontosa. E aí começamos a frequentar e o Espírito Santo, aos poucos, foi me convencendo, foi me moldando, até que aquilo foi me incomodando, né? E eu aceitei Jesus. Entendi o propósito, aceitei Jesus. E aí chegou o momento da pandemia. Nos mudamos para o Recreio, saímos de perto da onde éramos, né, de Bangu, e começamos a frequentar uma igreja aqui, no Recreio. Só que meus filhos não estavam se adaptando à igreja, e aí resolvemos visitar a Atitude. Quando chegamos na Atitude, já fomos direto para uma célula, ficamos encantados com a recepção na célula. E a líder, prontamente, né, viu na gente um perfil para liderar uma célula. E fomos fazer um gabinete. E no gabinete, nós falamos que nós não éramos casados. Na mesma hora, o pastor que estava nos orientando falou, olha, vocês podem frequentar a nossa igreja à vontade, mas vocês não podem nem se tornar membro da igreja enquanto você não se casar. E eu falava, não, mas eu não vou me casar, eu vou perder. Ela que não queria casar contigo. Ela que não queria casar. Ela Eu sempre quis A casar. mente dela preparada para isso. Eu pensava, eu vou perder uma aposentadoria, Uma pensão. uma pensão de major. Nós fomos no encontro de casais, vocês inclusive estavam, Retiro de casais. Aham. lá no Búzios. Beach Resort. Aham. E lá a Búzios gente- Beach Resort patrocina a gente aqui, tá? É, isso aí, ó. Tava caminhando na praia, na manhã lá, não sei se era o sábado ou domingo. Eu falei, poxa, por que a gente não casa? Vamos casar, vamos resolver logo isso. E ela, não. Não posso Só por casar. causa do dinheiro, do apego ao dinheiro. Só- Sim. Ela foi criada ouvindo isso do pai dela, né? Eu até entendo o lado do meu Ele pai. queria Ele tinha preservá-la. um cuidado, né, de um pensamento de, não, vou garantir o futuro, né, financeiro da minha filha. Só que por trás disso ele criou uma mentira, né, porque infelizmente em 2021 meu pai faleceu de Covid e eu recebo a pensão do meu pai. Nós nos casamos em 2019, né, quando eu vim do Vida Vitoriosa, eu decidi, Jesus me confrontou lá no Vida Vitoriosa, de que eu estava enganando todo mundo, de que eu não era casada, mas eu não enganava ele. E ali aquilo me deixou muito Marcou ali. marcada e eu decidi, nós voltamos do Vida, eu pedi o Anderson em casamento na hora de contar o Igreja. testemunho, Ah. né? E
E de lá para cá, as bênçãos, né, como diz o Anderson, nos perseguem. Amém. Hoje- Acontecem coisas assim que a gente fica impressionado. Logo que eu voltei desse período da internação, eu precisei fazer um exame admissional. E aí comprovou que eu já estava curado, que Jesus que me curou do HIV. E depois dessa decisão do casamento, as bênçãos elas estavam retidas sobre a nossa vida. Parece que é um simples papel. Talvez você que vai estar nos ouvindo aí, está escutando essa mentira de Satanás, que você regularizar a tua situação perante os homens é uma bobeira, não é não. Porque você chama Jesus para o teu relacionamento, para a tua casa. E quando a gente decidiu realmente se aliançar e trazer Jesus para a nossa vida, as portas começaram a se abrir, as bênçãos começaram a nos seguir. Então hoje a gente vive os planos de Deus na nossa vida. A gente se tornou líder de célula, supervisor de distrito. Eu fui consagrado há quase 2 anos atrás aqui na nossa igreja como pastor de distrito. Os meus filhos servem ao Senhor. O Senhor nos deu novas oportunidades de negócio. Hoje a gente tem uma vida financeira muito estável. Eu sou consultor numa grande empresa, né? A Laura ela tem um negócio também aqui na Barra da Tijuca. Enfim, Deus tem superabundado na nossa vida. Então, onde abundou o pecado, hoje tem superabundado a graça. Falando em abundância, Ei. abundância, a gente vai trazer uma caixa surpresa aqui. Será que vai sair algo... Vamos lá. O Douglas gosta desse momento? Eu gosto mais. Obrigada, Ana. Será que vai sair daí... Todo episódio do New Cast, a cartão gente... de crédito? Opa! Não, ele já falou que já tá Abundando. abundado já ali. É. Vem uma pergunta surpresa para vocês. Então vamos lá. Depois da transformação do Anderson, como foi a reação dos filhos em reação à volta de vocês? Eles apoiaram, ficaram contra, foram indiferentes? Imagino que foi um grande desafio para você Sim. voltar com ele, visto que... A minha filha tinha 10 anos, né? Ela já na tinha época, muito então ela entendimento. já entendia. E ela tinha passado todo o processo. Eu, numa ignorância, muitas das vezes eu dividia com ela meus problemas, que uma criança não tinha maturidade nenhuma, nem para ficar sabendo, quanto mais me ajudar a decidir as coisas. Então a Beatriz ela era traumatizada e ela tinha muito medo de que eu voltasse para ele. Porque na cabecinha dela, né, casamento era a pior coisa do mundo. Tanto que ela passou grande parte da adolescência dela falando que nunca ia se casar. Mas agora tá louca para casar. Doida pra cá. E o Bernardo, tadinho, ele era muito pequenininho. O Bernardo começou a caminhar comigo já desde 2 anos, ele já ia para a igreja. Então o Bernardo é crente, Menos, né? é crente de berço. Mas a Você pessoa teve que ter o mais perdão difícil da Beatriz? a pessoa mais difícil de eu reconquistar foi a Beatriz. Ela tinha muitas restrições. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né, com os nossos Sim, filhos. Sim, com certeza. Mas que bom que, assim como a Beatriz e a gente, todo mundo está assistindo, pode, né, ver como o Deus que a gente serve é um Deus que transforma, é um Deus que molda, né, é um Deus que refaz, é um Deus que ressignifica. E a gente vê isso claramente, né? E o quanto Deus tem usado vocês através desse testemunho para alcançar muitas famílias, muitos casais, muitas pessoas. Hoje eu digo que não há impossível para o nosso Deus. A palavra dele vai dizer em Lucas que não há impossível, porque Jesus me curou de uma enfermidade, Jesus me tirou da rua, me deu uma família, restaurou minha família e restaurou a minha vida financeira. Então, talvez você está precisando de um milagre numa área dessa. O que Deus não pode fazer na tua vida? Pode te curar, pode restaurar a tua família, e pode abrir portas que você nem imaginou, porque hoje a gente vive os sonhos de Deus, coisas que a gente nunca imaginou fazer, Deus tem feito na nossa vida. Uau! Que história impactante, hein? Isso aí, viu como é que é? É possível, né? Meu Deus, é possível. Se permitir, sei que você foi tremendamente impactado aí. Então, já compartilha esse podcast, abençoou muitas pessoas. Eu já quero agradecer a presença de vocês. Obrigada por compartilhar a história de vocês, o testemunho, que Deus possa superabundar ainda mais as bênçãos dele em todas as áreas de vocês. Amém. Obrigada. Amém. Obrigado por confirmar que amor não conflita com dinheiro. Pelo contrário, se há amor dentro de um projeto de Deus, o dinheiro vem, as bênçãos vêm. Não só o dinheiro, as bênçãos vêm. Verdade.
A gente se encontra no próximo sábado aqui na Atitude TV e na Bem Mais TV. Meu beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, galera. E o Wavecast? Podcast